falar algumas verdades aqui, né? Que é o que a gente sempre faz, né? Eu nunca menti no programa, já menti? Já. Quando? São Paulo é o maior clube do Brasil. Clubista. Fala moçada, beleza? Polêmicas vazias na área, vai começar o Campeonato Brasileiro, com direito inclusive à transmissão do esporte interativo na TNT, cobertura especial, pré-jogo de 55 horas, pós-jogo dentro do Último Lance, que é programa novo, vai ter comentarista dentro do campo, vai ter comentarista torcedor, vai ter comentarista engravatado, vai ter comentarista de arbitragem, vai ter apresentador antes do jogo, depois do jogo, mais de 100 profissionais envolvidos na cobertura do Brasileirão TNT com transmissão do esporte interativo. E aproveitando a deixa, trouxemos o Brasileirão para dentro do Polêmicas Vazias. Eu vou logo dizer que não vai agradar muita gente esse programa não. Porque vamos lá, afinal, o Brasileirão tem tantos favoritos assim, que o pessoal joga pra cima e fala que todo mundo é favorito, né, pra ganhar o Campeonato Brasileiro. Mas a verdade é que o grupo, para 2019, ele é bem restrito, viu? Eu sinto informar aí se você não torce pra um desses que eu vou citar. E antes de qualquer coisa, deixa o seu like maroto, compartilhe nosso conteúdo, jogue lá no seu grupo de WhatsApp, jogue na sua timeline do Twitter, enfim, já que as pessoas não conhecem o Polêmicas Vazias, você fala, ô amigão, tem um programa legal no YouTube ali, o YouTube não vive só de slime, tem coisa legal sendo produzida também com relação ao futebol, então dê uma moralzinha pra nós aí e deixe seu comentário sugerindo temas, a gente volta e meia vai lá e pega um tema, uma sugestão bacana, se inscreva no canal e toque na notificação pra ser lembrado toda vez que tiver conteúdo novo, ok? Então vamos ao programa que é o que interessa. Bem, vamos lá, você já foi no dicionário ver a definição do adjetivo favorito? Você sabe o que quer dizer favorito? Você pode ir no dicionário Michaelis ou no dicionário Aurélio online. E lá as definições elas vão ser basicamente iguais, tá? E a produção vai botar aqui a definição de favorito, ó. Favorito. Atleta, equipe, cavalo, etc. que tem maior chance de vencer uma competição. Essa é a definição do dicionário Michaelis. Aquele que tem grandes possibilidades de vencer um campeonato ou competição. Esta é a definição do dicionário Aurélio. Então, o que eu tô querendo dizer com isso? Que favorito não é aquele que vai ganhar o campeonato. Ninguém aqui é mãe de Ná. Vai falar, ó, fulano vai ganhar o campeonato. Até porque se eu soubesse quem vai ganhar o campeonato, eu pegava todo o meu dinheiro, fazia ali uma fé nesses sites que a gente tem de fezinha e eu multiplicaria o meu investimento e ficaria tranquilo porque eu já sei quem vai ganhar. Só que eu não sei quem vai ganhar, mas eu sei quem são os favoritos, ou seja, aqueles que têm maior chance de vencer o campeonato, os que têm mais ferramentas para ganhar o campeonato. E que ferramentas são essas, Bruno Formiga, para ganhar um campeonato de pontos corridos? Vamos lá, ferramentas simples. Primeiro você precisa ter elenco. Ninguém ganha campeonato de pontos corridos sem elenco. Ninguém ganha campeonato de pontos corridos sem regularidade. Ninguém ganha campeonato de pontos corridos sem ser um bom mandante. Ninguém ganha campeonato de pontos corridos sem ser um visitante incômodo, que rodada sim, rodada não, belisca ponto fora de casa. Ninguém ganha um campeonato de pontos corridos sem ter um trabalho de médio prazo, no mínimo. Volta e meia vai rolar aí uma aberração, como aconteceu em 2009 com o Flamengo, que teve troca de treinador, fez tudo para não ganhar o campeonato e acabou ganhando. Porém, nós não trabalhamos com exceção, nós trabalhamos com a regra. E para completar, você precisa ter bons jogadores. Quanto mais melhor, mas se tiver bons jogadores já tá valendo. Em algum momento, momentos decisivos, esses caras vão ter que resolver, porque o campeonato é feito de pequenas finais ao longo de toda a competição. Então não dá para ganhar campeonato se você não tiver esses requisitos aqui. E todo mundo tem esses requisitos? Não. Hoje no Brasil, uma minoria tem esses requisitos. Só que o populismo manda a gente dizer que todo mundo é favorito, né? Seu time entrou no campeonato, favorito. Entrou fulano ali, favorito. Aí chega outro boneco aqui na porta, esse aí também é favorito. As pessoas confundem tradição, gigantismo, tamanho de clube com favoritismo. Vamos, por exemplo, olhar para Premier League. Alguém tem dúvida que hoje o maior clube da Inglaterra é o Manchester United? Inclusive foi tema de Polêmicas Vazias que você encontra aqui, ó. O maior da Inglaterra, Liverpool ou Manchester United? O United passou o Liverpool em quase todos os critérios, certo? E hoje é o maior da Inglaterra. Mas alguém achava que o United era favorito para essa temporada de campeonato inglês? Não, podia até ganhar, mas não era favorito. Ou seja, no início do campeonato não estava na projeção o United no mesmo patamar, por exemplo, de Liverpool e City. Não tava. Se alguém colocasse no mesmo patamar, esse cara não tá vendo o jogo e não sabe nem o que tá acontecendo. Portanto, você dizer que um time grande não é favorito pro campeonato não é ofensa nenhuma. É você avaliar e analisar o que tá acontecendo, o que o time entregou até agora na temporada e projetar. Será que esse time tem elenco? Será que esse treinador vai ficar no cargo? Será que esse cara tem experiência ou tem modelo de jogo para ganhar esse campeonato? Será que o time vai perder muito jogador na janela? Será que ele vai ter potencial para repor as perdas da janela? O trabalho ele é de médio prazo, ele
ele já é de longo prazo, o elenco tá de comum acordo com o modelo de jogo da equipe, ele é um grande mandante, esse time é um visitante incômodo. Se você colocar isso na balança, vários times grandes, neste momento, vão cair fora dessa lista e vão sobrar poucos no filtro, porque não é fácil ganhar campeonato de pontos corridos. Tanto não é fácil que a estatística deixa isso claro e escancara para quem quiser ver que para ganhar pontos corridos tem de estar num grupo hoje restrito, porque vamos lá. Caminhamos aí para a 17ª edição de pontos corridos, portanto até hoje tivemos 16 edições de pontos corridos. E quantos campeões diferentes? 7. Portanto, esse blá 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 de falar que todo grande no Brasil é favorito, não é verdade. Teve gente que nem título conseguiu disputar nesse período aí, não chegou nem perto de incomodar. Tivemos algumas surpresas, é verdade. O Flamengo de 2009 é uma surpresa. Não há dúvidas de que o Corinthians de 17 foi uma surpresa. Ele não era projetado como favorito, não era favorito nem no Campeonato Paulista. Só que o trabalho do Carille acabou colocando a equipe no outro patamar. Mas ele não entrou no campeonato como favorito, porque ele não tinha o elenco, ele não tinha o trabalho, não se conhecia ainda tudo que o Carille podia fazer, só que viraram chave ali. O Jô entrou num modo absurdo no primeiro turno, o Arana estava jogando um absurdo, o time foi encaixando e o primeiro turno basicamente garantiu o título do Corinthians. Essas coisas acontecem, mas o Corinthians não entrou no campeonato favorito. Como não vai entrar nesse? Ganhou o Campeonato Paulista, ganhou o Campeonato Paulista. Porém, o próprio Carille reconhece, aí o Carille é um grande trunfo, pelo que ele já fez no Corinthians no mata-mata e pelo que fez em 17, conhece o elenco, conhece as peças, sabe se defender. O Corinthians vai ser um time difícil de ser batido, porém, pelo que a gente tem visto, vai ser um time difícil também de conseguir ganhar os jogos. E aí pode ser uma equipe que empaque em muitos empates, em deixando pontos pelo caminho, às vezes pela falta de força de matar jogo, a falta de força ofensiva. Porque no momento, o desenho é de um Corinthians ofensivamente limitado, que depende ainda muito do Gustavo. E olha que o Gustavo deu uma travada nos seus números de gols. É um time que ainda depende muito da bola pelo alto, seja com ele, seja com o Avelar, seja com o Henrique, enfim. O Júnior Urso entrando na área. É um time que tem limitações. Para um campeonato de pontos corridos, o Corinthians não entra nesse momento como favorito, porque várias das ferramentas que a gente citou ali, o Corinthians não vai ter. Então ele não pode estar na mesma prateleira, por exemplo, do Palmeiras. Ah, não, mas o Palmeiras, poxa, foi eliminado no Campeonato Paulista, não ganhou nem o Paulista. É, mas o Palmeiras tem um elenco que é muito melhor do que o do Corinthians. O Palmeiras é uma equipe atual campeã brasileira que basicamente não perdeu ninguém e só ganhou mais gente. É semifinalista da Libertadores do ano passado e foi semifinalista da Copa do Brasil do ano passado. Ou seja, é um time extremamente competitivo, um dos mandantes mais fortes do país e no ano passado um visitante que saiu roubando ponto de todo mundo. Manteve o mesmo trabalho, mantém a mesma estrutura, mantém o mesmo estilo de jogo, que pode não lhe agradar, como também não me agrada, mas isso não interessa. O que interessa é que é um estilo competitivo que está mantido. Os jogadores, basicamente todos mantidos. O técnico, mantido. O mando de campo é um dos mais fortes do país, ou seja, as ferramentas estão todas aí e um técnico que é altamente vencedor, que entende a competição e que tem o grupo na mão. É óbvio que hoje você colocar na mesma prateleira de favoritismo Palmeiras e Corinthians é você só jogar com camisa. E aí não dá pra jogar com camisa. Pode ser que lá no final do campeonato, isso aqui vire meme e eu quebre a cara e o Corinthians fica à frente do Palmeiras. Eu acredito que isso vai acontecer baseado no que tem hoje pra fazer projeção, não acredito. E aí é uma boa hora para opiniões, que daqui a pouco eu volto no assunto, apesar de opiniões ter a ver com o assunto, obviamente, senão não tava aqui, né? Vamos lá, hein? Recentemente o Cuca deu uma entrevista projetando o Campeonato Brasileiro, que é o que a gente tá fazendo aqui. Aí na opinião do Cuca, abre aspas, o Brasileirão é mais difícil que o inglês, o espanhol e o italiano. No inglês vão ter 6 times para ser campeão. No Brasil são 12, fecha aspas. E aí, desculpa, aqui tem vários elementos equivocados, né? O primeiro é dizer que o Brasileirão é mais difícil que o Campeonato Inglês, é complicado. O Campeonato Inglês é o mais competitivo do planeta, é o campeonato onde todos os jogos têm um nível tático, técnico absurdo, e aí quando o grande perde ponto, não é porque ele vacilou, é porque o pequeno tem um grande trabalho. Em via de regra é isso. No Brasil você vê muito grande jogando pessimamente e perdendo ponto por incompetência, porque a coisa é nivelada por baixo. No Campeonato Inglês a coisa é nivelada por cima. E tivemos no Campeonato Inglês, por exemplo, o Leicester sendo campeão, coisa que não aconteceria aqui nem a pau. Então essa história de falar que o futebol brasileiro ele é mais difícil, ele pode ser mais nivelado, não necessariamente mais difícil. E a nivelação, como eu já falei, é por baixo. E aí vem um outro ponto que aí a gente vai seguir no programa sobre a questão de favorito. Falar que aqui tem 12 candidatos ao título, repito, é jogar pra galera e jogar com peso de camisa. Porque não temos 12 favoritos. É uma opinião errada. Que aí quando ele bota os 12, ele tá incluindo aí os ditos 12 grandes do Brasil, né? Os 2 de Minas, os 2 do Rio Grande do Sul e aí os 4 de São Paulo e os 4 do Rio. Só que na boa, alguém acha hoje que Fluminense, Vasco e Botafogo são favoritos ao título brasileiro? Claro que não. E aí vamos
vamos lá, você acha que na prateleira de favoritismo Atlético Mineiro e Cruzeiro estão no mesmo lugar? Hoje é óbvio que não. O Cruzeiro com a base mantida, com um trabalho já de longo prazo no Mano Menezes, bicampeão da Copa do Brasil e vai chegar de novo fortíssimo pro campeonato. Inclusive em 17, quando foi campeão da Copa do Brasil, muita gente achou que o Cruzeiro ia largar, até estava jogando o campeonato ali em marcha mais lenta, mesmo assim foi incomodando uma opção de gente que tivesse se ligado um pouquinho mais, talvez tivesse incomodado como podia ter incomodado no ano passado. Porque sejamos objetivos, no Campeonato Brasileiro de 2019 só há 4 favoritos, ou seja, 4 que têm ferramentas e mais possibilidades de ganhar o campeonato. E esses favoritos são Grêmio, Cruzeiro, Flamengo e Palmeiras, não necessariamente nessa ordem, mas estamos falando aí dos 4 melhores elencos, dos 4 melhores trabalhos, dos 4 times que têm mais jogadores decisivos atuando há mais tempo juntos e treinadores todos aí extremamente cascudos e com trabalho já relativamente consolidados, à exceção do Abel Braga, que acabou de chegar no Flamengo, né? Assumiu este ano. Mas Felipão, Mano Menezes e Renato Gaúcho têm trabalhos altamente consolidados e respeitados, primeiro pelas diretorias, depois pelas torcidas, apesar de um ou outro arranhão aqui e acolá, e trabalhos com resultados. E a gente tá falando desses 4 aí, se a gente pegar os últimos 5 anos, esses 4 estiveram sempre beliscando G4. O Cruzeiro menos, porque perdeu fôlego, por exemplo, nas vezes em que ganhou a Copa do Brasil, e se tivesse apertado o passo, teria beliscado um G4 ali, mas já ficou na boquinha do G4 fazendo um G5 e tal, como o Flamengo em um ano. Mas o Grêmio esteve no G4 de 2015 até hoje em todos, o Palmeiras de 16 pra cá esteve sempre no G4 e o Flamengo esteve ali 2 vezes e outra vez ficou no G5, beliscando o lugarzinho dele no G4, mas acabou indo pra Libertadores. São figurinhas frequentes também na Libertadores, portanto estamos falando das 4 grandes forças do futebol brasileiro neste momento, trabalhos consolidados com elenco e peças para ganhar o Campeonato Brasileiro. Então, dentro do critério e da definição da palavra favorito, o que tem para o Campeonato Brasileiro de 2019 de favoritismo são esses 4. Num segundo escalão, gente que pode surpreender, que pode beliscar ali, aí você pode colocar Internacional, Corinthians, São Paulo e Santos, que brigam num primeiro momento, na minha visão, em termos de ferramenta, para Libertadores. Estando na briga por Libertadores, dependendo do que a galera do pelotão de frente fizer, eles conseguem beliscar a briga por título. Dá pra brigar? Dá pra brigar, mas você não pode dizer que é favoritismo. Aí é pra gente se pegar a palavra. Favorito é favorito. Essa história de falar que tem 12 favoritos é uma piada. E a nossa dica cultural, hein? Dica cultural de hoje é muito legal, já que a gente tá falando de Brasileirão, no início do programa eu lembrei as transmissões do Brasileirão na TNT, uma nova fase na TV brasileira. O pessoal do Trivela, no site, fez uma série de reportagens, e aí saiu uma por dia ao longo da semana, sobre a história do Brasileirão na TV. Ou seja, é a história da evolução das transmissões no Campeonato Brasileiro, lá desde os anos 70, aí você vai ver um papel importante do Silvio Santos, da TV Tupi, da TV Manchete, tentando comprar jogo, conversando dirigente por dirigente, porque na época não tinha ninguém que negociasse os direitos, era um negócio assim, jogo a jogo. Então você já teve final de Paulistão que por birra de dirigente não teve transmissão. E aí nos anos 80 você começa a ter uma profissionalização nos direitos, uma melhora nas transmissões, nas equipes, na qualidade de tudo, né, em jogo de câmera, enfim. O jogo vai virando um jogo mais televisivo, vai saindo do estádio e indo pra televisão. Você tem a Copa União de 87, que cumpre um papel importantíssimo ali, porque há um rompimento dos clubes com a CBF, né, com a CBD, enfim, com quem organizava o futebol brasileiro, e aí você começa então a ter um campeonato organizado basicamente por clubes com um papel fundamental da TV, e aí entra a década de 90 e você vai vendo as evoluções até chegar agora a transmissões com internet, enfim. É muito legal o trabalho do pessoal, assinado pelo Felipe Lobo lá na Trivela, e o link tá lá embaixo na descrição do vídeo, ok? São 5 matérias. E a nossa polêmica aleatória, hein? De novo, eu tenho esquecido de chamar a polêmica aleatória lá no começo do vídeo, né? Mas é bom que fica a expectativa pro final do vídeo aqui. História ou geografia? Qual é a matéria mais legal? Meu filho, por exemplo, odeia as duas. Mas eu sou absolutamente suspeito. Primeiro que elas dialogam, né, entre si. E a geografia não é só entender relevo, os países, as capitais, o caralho. Quando você fala, por exemplo, de medida populacional, questão de IBGE, de distribuição de renda, tudo isso aí tem a ver com geografia. Um lado mais da geografia social, mas está lá na geografia e é fundamental. Porém, sem entender a história, sem estudar a história, um povo não consegue andar pra frente. Porque se ele não olhar pra trás com autocrítica, entender de onde vem, você não entende, não faz a menor ideia para onde você vai. Então a história da humanidade, a história da nossa evolução, a história dos nossos deslizes, dos nossos erros, das nossas barbaridades, dos nossos acertos, tudo isso é fundamental. Inclusive, quando você fala de religião, não deixa de ser história. A Bíblia, para aqueles que acreditam e que gostam, é um grande
grande livro de história e é um livro que conta muito sobre a evolução da humanidade. Os outros livros religiosos também são livros que estão na categoria livros históricos. Portanto, a história é fundamental. Das ciências humanas, talvez seja a principal, só que hoje sendo altamente combatida, né? Tem gente, inclusive, fazendo revisionismo aí, pegando a história e cagando o pau em cima da história. Mas, enfim, viva a história. Eu fiz história na faculdade, acabei não terminando, me arrependo profundamente, mas vou atrás de terminar. Qualquer dia desse eu termino a minha faculdade de história. Isso porque eu já devo ter sido jubilado, que era faculdade pública, né? E eu larguei já tem mais de 10 anos. Então, assim, se eu perdi a vaga, é inclusive justo pra alguém que queira cursar o curso, né? Então, mas vamos ver, né? Quem sabe um dia. Polêmicas Vazias chegando ao fim, deixe seu like, compartilhe nosso conteúdo, se inscreva no canal, toque na notificação e volte sempre até mais, até sexta-feira. Lembrando, continuo na saga de tentar um Polêmicas Vazias a mais na semana, mas tá difícil. Claramente é um boicote aqui. É isso, denúncia.